Então hoje a gente vai tratar de um tema especial. Nós estamos dando uma pausa no assunto que nós estamos tratando ao longo do ano, que é o livro de Daniel. Vocês estão me escutando bem? Tá tranquilo? Amém? Então nós vamos dar uma pausa, porque hoje nós vamos tratar de um tema especial. Hoje é uma aula especial. E esse momento é especial porque é a palavra de Deus e porque você está aqui. Senão esse momento não seria tão especial assim. Mas esse tema ele é especial porque é um tema que eu tenho certeza que mexe com a curiosidade de muita gente. Eu tenho certeza que você já tentou ler o livro de Apocalipse e provavelmente algumas coisas você não entendeu. Ou você é daqueles crentes que tem medo de ler o livro de Apocalipse, né? Agora eu não escuto mais falar tanto, mas quando eu era criança, gente, eu ouvia muito o pessoal falando assim, tenho medo de ler o livro de Apocalipse. Mas eu quero dizer para você que você não precisa ter medo, que nessa noite aqui você pode se debruçar sobre esse ensino, porque ele é o único livro que já começa com uma bênção. Quantos creem nisso? Ele é o único livro que já começa com uma bênção. Ele diz assim, bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam as palavras dessa profecia. Então você é um bem-aventurado nessa noite, tá? Então vamos aproveitar. Então hoje o tema da aula é Decifrando Apocalipse, tá? A proposta é que a gente trabalhe uma introdução à literatura apocalíptica. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então você já me conhece, né? Não preciso ficar me apresentando aqui. Alguém não me conhece? Eu. Meu Deus, olha lá. Então, eu tive que atualizar ali a versão, né? Era 3.5, agora virou 3.6, semana que passou aí. Casado, pai, tenho um filho de 12 anos. Sou evangelista aqui na igreja, atuo como pastor auxiliar aqui. Já dou aula no estudo bíblico aí há 7 anos, né? A gente já tem uma caminhada. Tem alguns cursos na área de formação de educador cristão pelo Ministério Esdras. Conselheiro pastoral e aconselhamento pastoral na depressão também. E também um curso sobre interpretando o Apocalipse pelo curso Fiel de Liderança. Então, só um pouquinho, né? Não vou falar muito de mim, senão a gente não avança o que a gente precisa avançar hoje. Então, está aqui um pouquinho por onde a gente vai caminhar. A gente vai ver primeiro qual que é os objetivos de hoje. Os elementos da literatura apocalíptica. Decifrando os símbolos. Isso aqui é importante, eu sei que você tem muita curiosidade. E vamos falar sobre padrão profético. Alguém já ouviu falar sobre isso? Padrão profético? Então, qual que é o nosso objetivo hoje? Primeiro, perceber e entender a estrutura literária do gênero apocalíptico. Isso aqui é importante. Quero que você perceba isso. Vocês vão ver que a gente não vai lidar muito com o texto. A proposta hoje é que eu te dê ferramentas para que você consiga fazer isso. Tá? Porque se a gente fosse falar de Apocalipse teria que ser no mínimo em umas 3 aulas mesmo, se a gente fosse ver todo o livro de Apocalipse. Mas a proposta é que você tenha ferramentas para que você consiga manusear o texto e entender aquilo que você está lendo, tá? Segundo objetivo, proporcionar que os alunos consigam interpretar, fazer um estudo e pregar sobre Apocalipse. Também é uma proposta que você consiga montar um estudo sobre isso e também pregar sobre isso quando necessário. Né? Todos nós somos despenseiros das boas novas. Né? E terceiro objetivo, perceber os equívocos de interpretações equivocadas. Ficou meio redundante, né? Mas era isso mesmo. Para que vocês percebam os equívocos que as ferramentas não apropriadas nos levam a cometer com a interpretação do texto. Alguém quer falar algo sobre? Desde o início da humanidade, o fim dos tempos é um tema que assombra e fascina a mente humana. Mas nenhum relato é tão impactante, misterioso e carregado de símbolos quanto o Apocalipse descrito na Bíblia. O último livro das Escrituras, escrito pelo apóstolo João durante seu exílio na ilha de Patmos, é um verdadeiro enigma, um misto de visões apocalípticas, criaturas aterrorizantes e mensagens divinas que até hoje levantam debates, medo e curiosidade.
Logo, nas primeiras linhas, somos transportados para uma dimensão sobrenatural. João descreve 7 cartas endereçadas às igrejas da Ásia, cada uma revelando falhas, alertas e profecias. Mas o que vem depois é ainda mais assustador. Um trono no céu, trovões, relâmpagos e um livro selado com 7 selos, que ninguém no universo é digno de abrir, exceto o Cordeiro. Ao romper cada selo, um novo horror se revela. O primeiro cavalo é branco e quem o monta carrega um arco, símbolo da conquista. O segundo é vermelho, cavalgado pela guerra. O terceiro, preto como a noite, representa a fome. E o quarto, um cavalo amarelo, seguido pela morte e pelo inferno. Esses são os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse, e muitos acreditam que eles já cavalgam entre nós. Guerras intermináveis, pandemias, fome, desastres naturais, tudo parece alinhar-se com os sinais antigos. Mas o terror não para por aí. O Apocalipse fala de um abismo que será aberto, de onde sairão criaturas como gafanhotos com rostos humanos, cabelos de mulher e dentes de leão. Um exército demoníaco liberado sobre a terra. São descrições que lembram pesadelos, ou talvez profecias que ainda não compreendemos completamente. E então surge a besta do mar, com 7 cabeças e 10 chifres, símbolo do poder político maligno, e junto a ela, a besta da terra, que faz fogo cair do céu e obriga a humanidade a adorar a primeira besta. É nesse momento que o número 666 entra em cena. O número da besta, que muitos associam ao mal, ao anticristo e à nova ordem mundial. Muitos estudiosos, teólogos e até teoristas da conspiração tentam decifrar os códigos desse livro há séculos. Uns afirmam que tudo é simbólico, outros acreditam que o Apocalipse prevê eventos reais e iminentes. Há quem diga que cada trombeta, cada taça da ira de Deus representa uma fase específica que o mundo está prestes a enfrentar. Entre destruição, arrebatamento, marca da besta e o juízo final, o Apocalipse nos força a encarar uma verdade incômoda. E se o fim já começou e só não estamos vendo os sinais? O livro termina com a promessa de um novo céu e uma nova terra. Mas até lá, a humanidade enfrentará dias de trevas, perseguição e caos. Um momento em que fé e medo caminharão lado a lado. Você está preparado? Pode acender a luz. Então, pessoal, como que a gente entende tudo isso, né? Como que a gente lidar com todas essas coisas, bestas com chifres surgindo do mar? Quem lê João acha que João assistiu Godzilla, né? Mas como que a gente administra todas essas coisas, essa literatura que parece tão distante de nós, tão difícil para nós compreendermos, que parece tão desconectada da nossa cultura, né? Primeira coisa que eu preciso que você entenda é que a literatura apocalíptica, ela é uma literatura do tipo judaica e ela é um subgrupo da literatura profética. Então ela é também um tipo de profecia, só que ela não é só uma profecia. Os textos apocalípticos, que não estão só em Apocalipse, também estão no livro de Daniel, a partir do capítulo 8 em diante, também estão lá em Isaías, Jeremias, Zacarias, você vai ver textos apocalípticos, e também lá em Mateus, capítulo 24, no sermão escatológico de Jesus, você vê esse tipo de literatura. Então ela é uma profecia, só que ela não é só uma profecia. Como eu coloquei ali, ela é mais ampla. Ela contém elementos que a literatura profética não contém. Então ela vai além de uma profecia. Ela abrange mais coisas, né, do que aquela tipo de literatura dos profetas, né, Isaías, Elias, esse tipo de literatura que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Mas como que a gente sabe qual é a diferença? Como que a gente vai olhar para o texto e entender que aquele texto ele é um texto apocalíptico? Quais são os elementos? Como que a gente identifica isso? Tá? Como saber que determinada literatura é do gênero apocalíptico? Então,
Como que a gente sabe que um texto ele é apocalíptico? Eu quero falar com vocês sobre os elementos da literatura apocalíptica, tá? Eu resumi esses elementos em 6, que eu considero que são os 6 principais elementos. E quais são esses elementos, né? Veja, obviamente, nem todos esses elementos, eles aparecem com muita força no texto, alguns vão aparecer dentro do texto com menos intensidade, tá? Outros talvez nem apareçam naquele texto, mas de um modo geral, todos os textos da literatura apocalíptica, eles possuem os elementos que eu vou mostrar a seguir. Então, o primeiro elemento que aparece na literatura apocalíptica, que a gente consegue perceber, é que é uma obra de revelações recebidas de uma fonte transcendental ou sobrenatural. Deixa eu fazer uma pergunta, vamos ver quem que é rápido aí no gatilho. Nesse texto que eu pedi para vocês lerem, vocês escreverem, vocês perceberam quem entregou a revelação? Gabriel. Olha só. Então, é um anjo entregando uma fonte transcendental ou sobrenatural. Todos os textos apocalípticos, eles são marcados por isso, tá? Diferentemente da profecia, e aqui eu entro naquilo que eu disse que ia falar um pouquinho depois, porque os profetas, o que eles diziam? Quando alguém entregar uma profecia lá, Marcelo, o que o profeta dizia? Ele ia na frente do povo lá, o que ele falava? Fala mais alto para nós. Eis que diz o Senhor dos Exércitos, eis que diz Deus. Eis que diz Deus, a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Então era assim que os profetas, eles iniciavam uma profecia, dizendo assim diz o Senhor, entregando de maneira direta. Mas os textos apocalípticos, eles são profecias, mas eles são profecias que são entregues por uma fonte transcendental, né? Então eles não vêm com esse ar, com essa entonação no início, né? Por exemplo, João, ele tem visões que são entregues a ele por um anjo, né? A gente vê lá no capítulo 1 de Apocalipse, revelação de Deus, entrega a Jesus Cristo, né, para os seus servos, daí logo depois a gente vê lá, né, Jesus dando a ordem para o anjo para que entregasse a revelação a João. E a mesma coisa acontece com Daniel também, como nós lemos aqui em Daniel capítulo 9, e em outros momentos do livro isso também acontece. Então essa é uma marca distinta da narrativa do gênero apocalíptico, ok? Segunda marca, segundo elemento da literatura apocalíptica é que as revelações são transmitidas em um contexto carregado de simbolismo, né? Vocês repararam aí algum tipo de símbolo, alguma expressão que vocês falam, meu Deus, o que é isso aqui, né? Nesse texto aí? Tem lá, né, as asas do abominável da desolação, né? A gente vai encontrar aí no capítulo 9. Então a gente vê que esses textos, eles são muito carregados de símbolo. Essa é uma marca muito evidente da literatura apocalíptica, ok? E isso é muito importante, porque se a gente não entender bem isso, a gente vai errar na interpretação dos textos apocalípticos. A gente vê símbolos de animais que são verdadeiras bestas, com chifre, leopardo com asa, a gente vê estátua, né? Então, isso é muito marcante. Só que esses símbolos não são meros símbolos. Esses símbolos, eles são referentes históricos. Guarda isso aí num cantinho da tua cabeça. Esses símbolos, eles estão diretamente ligados com contextos históricos, de modo que os leitores originais, quando liam os textos apocalípticos, eles conectavam isso com o contexto que eles estavam vivendo, com o momento da sociedade, aquilo que estava acontecendo, e eles conseguiam ter a clareza do que cada símbolo falava. Por exemplo, quando a gente vai lá para Apocalipse, capítulo 2, a gente vê quem são os leitores originais do livro de Apocalipse. Quem são? As 7 igrejas da Ásia Menor. Vou ter lá Pérgamo, Éfeso, Tiatira, Laodiceia, Esmirna, né, e eu esqueci das outras 2. Mas a gente tem essas igrejas como os leitores originais. E quando eles leram aquilo, eles sabiam sobre o que se tratava. Eles sabiam sobre o que era a besta. Eles sabiam o que eram os chifres.
porque tudo aquilo estava ligado com o contexto histórico que eles estavam vivendo, tá? Inclusive, há algo muito importante que a gente chama de controlador histórico. Isso aqui é muito importante, controlador histórico. Porque quando nós vamos interpretar um símbolo, vamos verificar um símbolo, nós vamos ver que esse símbolo ele aponta para algo na história. E se nós conseguimos achar aquele evento importante que estava acontecendo na história quando o texto foi escrito, nós achamos ali um controlador histórico que serve para que a gente avance com cautela na interpretação dos símbolos. Ok? Alguém quer falar algo sobre isso? Segundo elemento da apocalíptica, então, primeiro qual que é? Uma fonte de revelação sobrenatural. Segunda marca, texto carregado de símbolos. E a terceira, a presença marcante de anjos como mensageiros da revelação. A gente vai ver muitos anjos, tá, ao decorrer dessas revelações que são entregues aos servos de Deus. Quarta marca, é muito comum que a literatura apocalíptica seja marcada pelo uso de pseudônimos. E aqui há algo interessante. Você sabia que existe o Apocalipse de Abraão? Você sabia que existe o Apocalipse de Enoque? Que existe o Apocalipse de Pedro? Só que não são livros que não estão na nossa Bíblia, né? E eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, por que eles não estão. Mas veja que esses livros, eles levam pseudônimos, ou seja, nomes de figuras importantes da história de Israel. Tá? Isso é uma tentativa de validar o livro, ok? Quinta marca importante é a mescla de uma forma narrativa com visões. Então a gente vai ver histórias sendo contadas no meio dessas visões que estão sendo entregues aos servos de Deus. Isso também é muito importante, porque essas narrativas, elas vão funcionar como pano de fundo histórico para que a gente consiga interpretar as visões que vão ser tragas pelos mensageiros de Deus. Então essa é a quinta marca. E a última, o último elemento, alguém quer falar algo sobre isso, gente? Até aqui está todo mundo bem? Está todo mundo acompanhando? A sexta marca saiu lá. Alguém vai ter que mudar lá. Muda lá para nós, Cauê. Por gentileza. Foi. Os textos da literatura apocalíptica, eles possuem uma orientação escatológica. O que isso significa? A palavra escatologia significa escato, fim ou últimas coisas. E logia é o estudo. Então, escatologia significa o estudo das últimas coisas, o estudo dos últimos acontecimentos, tá? O fim de todas as coisas. Então, todo o texto apocalíptico, ele tem uma orientação escatológica. Todo o texto apocalíptico, ele aponta para o fim, ele aponta para a consumação da história, ele aponta para o final da história como nós a conhecemos neste mundo. Ficou claro? E Daniel, ele faz parte disso, né? A gente vem estudando sobre o livro de Daniel, porque Daniel, ele é um texto, ele é uma literatura que ela aponta para o fim das coisas, tá? Ele tem uma apocalíptica histórica, ou seja, Daniel, ele se passa num contexto histórico, ele tem todos esses elementos que eu falei aqui da literatura apocalíptica e ele aponta para um fim. Né? E fim pressupõe propósito, irmãos. Isso é importante falar, né? De Gênesis a Apocalipse, às vezes a gente acha que na Bíblia a escatologia só começa lá em Apocalipse. Não, escatologia ela já começa em Gênesis. É como uma cachoeira que ela vai percorrendo ali o seu caminho até encontrar lá a sua queda, que é o escatom, que é o final de todas as coisas. Então, Apocalipse começa já em Gênesis, porque fim pressupõe propósito. Tá? Então, de certa forma, diferente de outras literaturas apocalípticas, isso aqui é interessante falar, de certa forma, diferente de outros tipos de literatura apocalíptica não bíblicas, onde existe muito mais uma jornada celestial. Tá? Isso aqui é importante para a gente entender por que os apocalipses de Abraão, de Pedro, né, eles não fazem parte da nossa Bíblia. Veja, eu disse que os textos
que são apocalípticos, eles apontam para onde? Pro fim, ok? Então eles pressupõem uma consumação de todas as coisas, diferentemente de outros tipos de literatura da Bíblia. Por exemplo, as profecias que nós vemos, né, ali, que não são do gênero apocalíptico, elas não apontam para a consumação, elas não tratam disso. E também os textos não canônicos de Apocalipse de Abraão, Enoque, de Pedro, eles não pertencem porque eles não têm esse apontamento para o final de todas as coisas. Eu sempre falo muito isso aqui, de que a Bíblia ela é um único livro, composto de vários livros, mas que ela conta uma única história. Existe um fio que ele percorre todos os livros da Bíblia. E qual que é esse fio? A história da redenção. Todos os livros que estão na Bíblia, eles apontam para Cristo e eles apontam para o plano de redenção de Deus, que é salvar a humanidade. E os livros apocalípticos, eles têm isso. É por isso que esses outros livros, que são Apocalipse, eles não fazem parte da Bíblia, ok? Porque eles não fazem parte da história da redenção. Então nós consideramos, né, desde lá dos primórdios, como livros que não são inspirados por Deus. São livros apócrifos. Outra hora a gente vai falar sobre isso quando a gente for falar sobre bibliologia, ok? Deu para entender, então, qual é a diferença dos textos apocalípticos, por dizer mais textos da Bíblia? Vamos recapitular lá rapidinho. Primeira marca, qual que é? Primeira marca, fonte sobrenatural. Segunda, qual que é? Simbolismo. Terceira, presença marcante de anjos. Quarta, pseudônimos. Quinta, oi? Isso. E a sexta seria esse apontamento para a consumação, para o fim das coisas. Ok? Ficou bem entendido isso? Bora? Então, a mensagem principal da literatura apocalíptica é que todos os regimes temporais e tirânicos deste mundo serão um dia substituídos pelo reino eterno de Deus. Essa é a mensagem dos textos apocalípticos. Os reinos desse mundo passarão, mas o reino de Cristo permanecerá. O reino de Cristo é eterno, né? Por isso que ele aponta para um fim, porque ao longo da história governos estão passando, reis se levantam, Deus abate esses reis, preserva o povo dele, para que aí sim seja consumado de maneira completa e definitiva o reino de Cristo na terra, né? Nós vivemos a tensão do já e ainda não. Cristo disse, é chegado o reino de Deus, né, Marcelo? O Marcelo gosta quando eu falo disso. É chegado o reino de Deus, né? Mas aí, de repente, lá no Pai Nosso, Jesus diz assim, venha o teu reino, né? O que está acontecendo? Jesus falou que o reino já está aqui, mas ele está orando para que venha o reino. É porque o reino já está aqui, já está no meio de nós, mas ainda não de maneira completa. Nós estamos caminhando para a consumação, que é os poderes deste mundo sendo derrotados pelo príncipe que virá. Ó, já guarda algumas expressões aí que eu vou usar lá nos estudos de Daniel depois, né? O príncipe que há de vir, ok? E que a morte será varrida, derrotada, o pecado não mais existirá, novos céus, nova terra, cidade nova, Nova Jerusalém, ok? É característico desses escritos que o julgamento e salvação inclui a restauração do povo judeu. É isso que eu falei, né? Então esses escritos eles sempre vão incluir o fato da restauração do povo de Deus, mas também transcendem os limites da história ordinária por um escopo cósmico de julgamento, ou seja, o universo, né? Cristo não veio só para salvar a minha alma e a sua alma. Vai haver uma salvação universal, novos céus e nova terra, pela provisão da retribuição pelos mortos, especialmente pela ressurreição. Isso aqui é um comentário de John Collins, ele é das maiores autoridades sobre o livro de Daniel, comentário dele muito bom. 3 elementos principais do fim. A gente está falando sobre fim, né? Então vou deixar aqui para vocês. Quais são esses elementos do fim? Que fim que é esse, Gessé? Primeiro, o julgamento dos reinos terrenos. Haverá o julgamento. Ninguém vai escapar.
Eu sei que às vezes a gente fala assim, fala, Deus, tem gente que faz tanta maldade nesse mundo e parece que nada acontece com ele. O que aconteceu? O Senhor dormiu? Né? O que está acontecendo? Deus não existe, Deus esqueceu de nós. Calma. Um dia todos nós seremos julgados. Poderes desse mundo, reinos, né? Então, esse é um dos elementos do fim. Segunda coisa, a salvação, né? E o que inicia a salvação? A ressurreição. A ressurreição, ela marca o início da salvação. É por isso que lá em Atos, capítulo 1, versículo 6, quando Jesus aparece lá, né? Os discípulos estão com Jesus, ressurreto. Eles perguntam para Jesus, Jesus, é agora o fim de todas as coisas? É agora a restauração de Israel? Lá em Atos capítulo 1, versículo 6. É agora, por quê? Porque eles, ao verem a ressurreição, eles entendem que ali é o início e a consumação de todas as coisas. Porque a salvação, ela é marcada, o que marca o início da salvação é a ressurreição, onde haverá a ressurreição de mortos, né? A gente vai ver lá, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 54. Eu quero ler esse texto com vocês. Se alguém já foi mais rápido que eu, pode abrir lá, não tem problema, pode ler. Eu gosto desse texto, irmão. Qualquer dia eu quero pregar esse texto aqui em nome de Jesus. Olha só. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, se você não der um glória a Deus agora, porque eu vou ter que orar pela tua vida para Deus te avivar. Que texto maravilhoso, irmãos. E olha só, quando soar a última trombeta, o que acontecerá? Ressurreição dos mortos, né? Glória a Deus. Então essas são as 3 marcas do fim. Isso aqui, todos nós como cristãos temos que crer, tá, irmão? Isso aqui é basilar, isso aqui é fundamental para a nossa fé. Se você retira algum desses pilares aqui, você desconfigura o que é fé cristã, tá? Julgamento, ressurreição, novos céus e nova terra, restauração do reino de Deus, ok? Ficou claro? Alguém quer falar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa, Marcelo? Não, a cara de quem quer falar alguma coisa. Pode falar, Pablo. Por que é restauração? Por que é restauração? Peraí, fala de novo pra nós. A gente quer pegar a tua voz bonita, mano. Aqui mesmo? Por que é restauração do reino de Deus? Tá. Por que não seria restauração? Deixa eu te perguntar isso. Porque se a gente fala sobre restauração, significa que ele foi destruído em algum momento. Sim. Mas não é que o reino de Deus foi destruído, ele foi manchado pelo pecado. E houve sim uma destruição de boa parte desse reino, né? Mas é que quando a gente fala sobre isso, a gente precisa entender que, sim, o reino de Deus aqui na terra, ele sofreu com o pecado, mas o trono de Deus permanece no mesmo lugar, e ele permanece com controle, e em nenhum momento ele perde isso. Então, na nossa perspectiva humana e terrena, o reino de Deus ele sofre uma deterioração. Mas esse reino ele vai ser restaurado. O projeto de Deus não mudou.
O projeto original de Deus ainda continua. Né? E ele está, através de Cristo, restaurando todas as coisas. Então esse reino de Deus seria o reino de Deus na terra. Isso. Tá. Novos céus e nova terra. Tá, beleza. Tá. Quer que eu leia Apocalipse lá, capítulo 21? Vamos abrir lá rapidão? Apocalipse capítulo 21, versículo 1, diz assim: E vi um novo céu, isso aqui é João, na visão dele, né? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade. O que é essa santa cidade? A Nova Jerusalém, os valores de Cristo, os valores da cidade de Deus, descendo aqui na terra, que descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido, né, o Cristo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, tabernacular, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, né? Olha só, uma deteriorização do que aconteceu lá com a criação que Deus fez neste mundo. A morte entrou, né? Mas não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque o quê? Já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: Eis que eu faço nova todas as coisas. E disse-me: Escrevo, porque estas são as palavras, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Ok? Ficou respondido, Pablo? Então eu quero falar com vocês um pouquinho sobre decifrar os símbolos, né? A gente falou que é um texto carregado de símbolos. Então como que a gente faz para entender? Agora você já sabe, quando você bateu o olho, você já sabe o que é um texto apocalíptico, ok? Porque eles têm aqueles elementos que eu já falei, não vou voltar mais. Então você já aprendeu a reconhecer o que é na Bíblia uma literatura apocalíptica. Agora, como decifrar esses símbolos? Como entender o que está escrito ali? Como que a gente pode compreender essa revelação? Entender a mensagem não requer a interpretação de todos os detalhes da visão, nem o entendimento da ordem cronológica dos acontecimentos. Tá? Isso é importante a gente fazer esse apontamento antes de a gente entrar nisso, porque o que eu coloquei aqui? Eu disse que entender a mensagem não requer a interpretação de todos os detalhes. Então, para que você entenda o texto de Apocalipse, não requer que você entenda todos os mínimos detalhes e símbolos que aparecer ali. Tá? Você já vai entender o porquê isso, porque algumas coisas a gente não vai entender mesmo, e eu vou falar mais do porquê, tá? Nem o entendimento da ordem cronológica dos acontecimentos. Então, a ordem cronológica dos fatos, ela não é afetada por eu entender todos os símbolos que estão ali presentes. Tá? Eu quero ver um vídeo com vocês, esse eu vou ter que pedir para o Cauê disparar lá pra gente, porque não deu certo aqui. Presta bem atenção nesse vídeo, tá? Se puder apagar a luz pra gente. Outra viagem que eu tenho, que todo mundo fala a coisa do apocalipse, sinal da besta, não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que o sinal da besta, porque você seria dominado passivamente. Não diz isso, apocalipse? Olha teu livro aí. Vamos colocar você, chip, um sinal na testa, não procura sinal que não vai ter, tá? Mas se você pensar... Sabe que é 666, né? É o sinal da besta. Exatamente. Mas eu acho que o sinal da besta disse que você teria na testa e na palma de uma das mãos. Não, seria um chip na palma da mão. E que nós seríamos dominados, mas nos deixaríamos, gostaríamos. Porque ele pareceria com o Salvador, mas na verdade é o anticristo. Celular. E onde reflete a luz quando você tá com ele aqui? Testa! Quando eu tive essa ideia, eu peguei imediatamente um espelhinho e via que o reflexo do celular na minha mão batia mesmo na testa. A luz, a luminosidade. A palavra marca, no grego, haragma,
ela significa uma marca que é feita com algum objeto que fere a pele. Então pode ser uma tatuagem, pode ser uma introdução de um chip, de alguma coisa. Então, na minha opinião, a marca da besta vai ser feito essa introdução subcutânea de um nanorobô, de um chip, que vai ter inteligência artificial. Porque quando a gente fala de chip, a gente pensa só no lugar de armazenamento. Não, aquilo vai ser uma inteligência artificial. Conectada na nuvem. À nuvem. Então ele vai interpretar os seus sinais vitais, vai, né, interpretar tudo. E vai ser tanto na mão direita quanto na testa. Então, o chip da Neuralink tem tudo a ver. Procedência dela, qual a validade dela, e uma porção de informação cabe naquele código de barra. Então tudo que você compra hoje tem código de barra. A empresa que não tiver o código de barra, ela não consegue vender. E nós dizíamos que não íamos consumir nada com código de barra, e a sua Bíblia tem código de barra, tudo que você compra tem código de barra. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, não... 666, não é 666, é 666. E em grego eles são 3 letrinhas diferentes, uma para o 600, uma para o 60 e uma para o 6. Por que esse número está perguntando para a pessoa errada? Como é que você recebe esse número? É um número de fato que nós vamos receber, é uma marca que nós vamos receber. É um número que representa a besta. É um número que nós vamos receber para poder comprar ou vender. A marca da besta é uma coisa que mais o povo quer saber, né? Primeira coisa o mais importante de nós sabermos é que você só recebe esse raio dessa marca se você adorar. Se você não adorar, você morre e você é salvo e você vive eternamente. Se você adorar a besta, você recebe a marca, automaticamente você abriu mão da sua salvação. Por que eu coloquei esse vídeo aqui? Um voluntário corajoso aí para dizer o que você reparou desse vídeo. Várias interpretações. Alguém mais? Alguém se arrisca? Então, eles trazem algo, do entendimento deles sobre a interpretação, sobre o que está na Bíblia, com o que eles já estudaram. Mais alguém? Mais alguém? Pode falar. Eu vi que cada um interpretou com o seu próprio entendimento. Isso, né? Entendimento da palavra. Eu quero pegar isso que você falou. Cada um interpretou com o seu próprio entendimento. Isso é muito bom. Tudo que vocês falaram aqui está muito correto, tá? É isso mesmo. Só que tem um problema. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala simplesmente que a marca é 666 e que ela é um número de homem. Só. A gente não tem mais informação sobre isso. A gente não sabe. A gente pode ter algumas inferências, mas certeza... E isso é um detalhe dos textos apocalípticos, tá? Inclusive, quando Jesus falava muitas vezes sobre coisas futuras com os discípulos, eles ficavam boiando. É por isso que aquele negócio lá, Marcelo, será que nós vamos passar pela grande tribulação? Nós não vamos? Será que é 1000 anos literal ou é 1000 anos espiritual? Eu acho que nós vamos estar assim, nós vamos subir juntos, Senhor, de mão dada, eu vou olhar para você e falar assim, eu falei para você que era 1000 anos, eu falei para você que era. Porque a gente não tem certeza dessas coisas, porque a Bíblia não afirma. O que a gente sabe da marca da besta é isso que eu falei. O que a Bíblia diz é que é um número de homem. Mas veja, isso não é importante para que a gente entenda a mensagem do Apocalipse. Porque às vezes a gente se prende nesses pormenores e a gente esquece a mensagem principal do texto. Qual é a mensagem principal do texto? Que Deus está no governo de todas as coisas. Que Deus, Ele é soberano. Que Deus está no controle, que Ele não perdeu a rédea da história. Essa é a mensagem principal. E aí quando a gente começa a olhar muito para os detalhes, a gente esquece disso. E a gente começa a viajar na maionese. Né? Quando eu dou curso de capelonia, eu falo que tem o capelão que viaja na maionese. Aí tem também lá, né? Tem lá o youtuber que viaja na maionese. Porque a Bíblia não fala sobre essas coisas. A gente pode presumir, mas não afirmar. E essas coisas, elas são secundárias. Isso é importante.
Muitas vezes, irmãos, a gente comete erros grotescos quando a gente tenta decifrar aquilo que a Bíblia não quis revelar para nós. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre falo também, que é: nós não somos melhores que a palavra de Deus. Nós vamos até onde Deus nos permite. Dali para frente, eu gosto de Deuteronômio 29 e 29, que diz que as coisas não reveladas pertencem ao Senhor. Mas muitas coisas Deus revelou para nós, tá? Olha só, as características da visão são secundárias. Elas não constituem a mensagem. Infelizmente, alguns intérpretes confiam demais na capacidade de discernir significado dos símbolos da literatura profética e desperdiçam muito tempo imaginando e defendendo seu possível significado. Contudo, não se pode presumir que todos os objetos da visão têm um valor simbólico, quando o significado do símbolo não é explícito no texto. O intérprete deve ter cuidado na hora de decifrar. Presta atenção nessa última frase aqui. É possível que o símbolo seja usado para ocultar em vez de revelar. Já parou para pensar nisso? Que talvez Deus esteja escondendo da gente de propósito, porque Ele não quer que a gente saiba, porque a gente não está preparado para a grandeza dessa revelação. Então, irmãos, esses símbolos que a gente não consegue interpretar, eles são secundários. A gente consegue entender o livro de Apocalipse, ok? Muitas vezes as pessoas cometem o erro de enxergar símbolos aonde não há. Muitas vezes. Ou ainda de atribuir significados a símbolos que o próprio autor do texto não explicitou em sua obra. Mas aí fica a pergunta: quando o autor não diz o que é o símbolo, o que a gente faz? O que a gente faz para entender aquilo, né? Então, primeira coisa, irmãos, quando você estiver lendo uma literatura apocalíptica, você precisa observar o texto, como o texto trabalha o símbolo. Você precisa olhar para o texto e ver se o autor disse o que significa aquele símbolo, naquele mesmo capítulo ou em algum outro lugar do livro. Ok? Essa é a primeira coisa. Você precisa entender a quem o contexto ali daquela passagem está se referindo. A quem aquele símbolo se refere, sobre o que está sendo falado ali naquela passagem, para que você consiga interpretar aquele símbolo da maneira correta. Segunda coisa, você precisa observar o contexto histórico em que ele foi escrito. Lembra que eu disse do controlador histórico? Que eu falei que o livro de Daniel ele se passa dentro de um contexto histórico? Porque você vai precisar disso. Quais os eventos concretos que estavam acontecendo naquele tempo? O que estava acontecendo com as 7 igrejas? O que estava acontecendo no tempo de Daniel ou no tempo para o qual o livro foi escrito? Qual é a ligação histórica daqueles eventos com aqueles contextos que estavam acontecendo? Você precisa observar essas 4 coisas, irmãos, para que você não caia no erro de interpretar os símbolos de maneira errada, tá? Existe uma outra coisa que eu ia colocar no início aqui, eu esqueci de colocar na apresentação, que a gente precisa fazer essa consideração. É impossível você entender a Bíblia sem ter o autor da Bíblia te acompanhando. É impossível você entender a Bíblia sem a presença do Espírito Santo. Você só pode entender a Bíblia se você tiver o Espírito Santo na sua vida. Senão a Bíblia pode virar a mãe das heresias. Pesado isso que eu estou falando, né? Mas a gente vê pessoas que não têm o Espírito Santo na sua vida, que cometem verdadeiras atrocidades. Irmãos, eu vou pedir para vocês irem retornando, e eu preciso que você esteja pelo menos perto de uma mesa, tá? Que a gente vai fazer uma dinâmica agora. Só antes de a gente entrar na dinâmica, presta atenção nisso. A literatura apocalíptica ela está profundamente relacionada às questões sociais, políticas de sua época. Ela é o tipo de literatura bíblica que mais aborda os problemas que aconteciam na sociedade. Por isso que para você entender o livro de Apocalipse, você precisa entender o contexto histórico daquela época. Ok? Por exemplo, Daniel, ali o livro de Apocalipse, você precisa conhecer o contexto histórico ali do ano 70, mais ou menos, que foi escrito o livro ali. O livro de Daniel já tem aqui uma divergência, porque uns atribuem uma autoria
uma escrita mais recente, que seria ali do 3º século antes de Cristo, e outros atribuem uma autoria no período em que estão se passando mesmo aqueles acontecimentos na Babilônia. Tá? Se ele é escrito mais no 3º século, então fala mais com o povo ali que convivia já debaixo da dinastia grega, né? O professor de história me corrija. Se ele é mais para trás, então o contexto histórico ele já é outro, ok? Quer falar, Cauê? A questão, né, nessa visão recente ou dos acontecimentos que Daniel estava vivendo é que Daniel ele interpreta muitas coisas até o período grego e do Império Romano. Então, muitos historiadores e teólogos acreditam que Daniel, na realidade, escreveu, sim, uma parte até o versículo 6, quando ele estava vivo, e depois uma outra pessoa complementou no século III e II antes de Cristo, durante o Império Grego e durante o Império Romano, justamente porque eles achavam impossível uma pessoa ter o nível de revelação no qual Daniel teve. Era humanamente impossível, e de fato humanamente impossível é, mas para Deus não é impossível, tanto é que Jesus em Mateus vai se referenciar Daniel como autor do livro de Daniel nos capítulos 8 e 9, ou seja, o próprio Cristo fala que o autor do livro de Daniel é o próprio Daniel, então não existe espaço para interpretação mundana ou de historiadores que dizem que o homem não tem capacidade de discernir coisas que ainda vão vir. Fechou, não preciso falar mais nada sobre isso. Mas quem está estudando Daniel aqui, que a gente vai pegar essa, tá? Por que os escritos apocalípticos eles são livros que lidam tanto com a realidade social e política? Por quê? O que Daniel ensina para nós? O que Daniel ensina? Alguém? Quem é Daniel? É um exilado. Ele está vivendo debaixo de qual realidade política? A favor ou contrária à fé dele? Contrária à fé dele. Ele está enfrentando alguns embates. Então, por isso que a literatura apocalíptica ela lida muito com a questão social e política da época, porque ela ensina aqueles leitores originais a como eles deveriam caminhar nesse mundo, mesmo tendo a sua fé oprimida, mesmo sendo perseguidos. Então, a literatura apocalíptica ensina os leitores a como lidar com a realidade desse mundo, com os dilemas e as tensões de você ser um cidadão do céu em um mundo caído, que o governo é corrompido, ok? Por isso que é um texto que tanto lidar com essas questões sociais e políticas. Vamos fazer uma dinâmica, então? Olha só, presta atenção. A dinâmica vai funcionar da seguinte maneira, vocês já receberam a folha. Eu preciso que vocês escolham uma pessoa para ficar responsável por anotar e que vocês já estejam com o máximo de Bíblia aberta que vocês conseguirem aí. E como é que vai funcionar essa dinâmica? Vocês deverão formar grupos, então já tem cada mesa, tá? E em uma folha que vocês receberam, registrar os significados dos símbolos a seguir, tá no próximo slide. Então vai ter ali uma lista de símbolos e vocês vão ter que registrar o que aquele símbolo significa. Eu vou mostrar para você onde que ele aparece na Bíblia e o porquê do significado daquele símbolo, de onde você tirou isso, ok? E ainda bem que o pastor não está aqui, porque a última vez eu fiz uma competição dessa, deu ruim na igreja, que era um torta na cara, né? Eu resolvi fazer um torta na cara, e não deu muito boa não, tem gente que não gostou, mas hoje está tranquilo, né? Ó, no 3 eu vou mudar aqui, tá bom? Vou deixar o slide aqui para vocês verem os símbolos. Lembrem-se o que significa e da onde vocês tiraram isso, ok? Vamos lá. 1, 2, 3. Valendo! Esses são símbolos em negrito e aonde eles aparecem na Bíblia. Águas, Apocalipse 17:1. O que significa água? O que significa as taças de ouro? O que significa 7 estrelas, 7 castiçais, 7 taças, carneiro, bode. Valendo! Terminou? Então corre aqui na frente. Vai, continua que tem segundo lugar. Primeiro, as águas significa povos, multidões, nações e línguas.
Segundo, taças de ouro, oração do povo de Deus. Terceiro, 7 estrelas, seriam os anjos. Quarto, 7 castiçais, 7 igrejas. É isso? 7 taças, a ira de Deus. Carneiro, reis da Média e da Pérsia. E o bode, rei da Grécia. Então, em primeiro lugar ficou a equipe da Ari. Um vídeo para vocês. Se o Manu tivesse Em segundo lugar, a equipe da Cine. Amém, gente? Vamos orar então, porque já passou bastante horário. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Vamos ficar de pé para a gente encerrar.